Irmãos, hoje nós vamos falar, o tema da nossa pregação é a bondade de Deus. Hoje nós vamos falar sobre a bondade de Deus, tá bom? Então, eu vou ler 3 textos agora no começo para a gente fazer uma introdução. O pastor Henrique já trouxe uma abertura bem legal sobre Salmos, falando sobre a bondade do Senhor. Ele falou sobre Êxodo e nós vamos falar isso também. Então eu vou trazer 3 textos agora no começo para fazer uma introdução. Depois nós vamos pegar o conteúdo usando o livro do profeta Oséias e nós vamos fazer um fechamento, uma conclusão com a carta do apóstolo Paulo em Romanos. Beleza? Combinado assim? Glória a Deus. Você ainda está feliz? Glória a Deus. E a Mônica perguntou para mim: Davi, é você que vai pregar? Eu falei: sou eu que vou pregar e eu vou trazer uma palavra bem legal. Porque toda vez que eu vou trazer uma palavra, eu falo que a palavra é bem legal, né, irmãos? Porque a palavra de Deus, ela é legal mesmo, né? Ela é divertida, ela é amorosa, ela é santa, ela é poderosa, é tudo. Então, nós nos alegramos por estar na palavra do Senhor. Então, vamos lá, Êxodo 33, 19. Porém, ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti. Diga: bondade diante de ti. A minha por diante de ti. E apregoarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. Irmãos, o assunto de Êxodo aqui que está acontecendo nesse momento é que o povo saiu cativo do Egito. Moisés está liderando esse povo e está tendo muito problema com o povo. O povo está reclamando, o povo está se desviando para lá, o povo está se desviando para cá, mas o Senhor, ele está dizendo assim: porém ele disse, eu farei passar toda a minha bondade diante de ti, ou diante dos teus olhos. Irmão, você por acaso já foi surpreendido com a bondade do Senhor diante dos teus olhos? Você já foi impactado pela bondade do Senhor diante dos teus olhos? Não é que assim, alguém falou: o pastor Henrique contou um testemunho, o irmãozinho ali contou de um caso que aconteceu na família dele. Não, eu estou falando da bondade de Deus diante dos nossos olhos. E esses dias, irmão, eu falei para vocês, contei o testemunho do emprego que eu arrumei, do trabalho que eu arrumei. Irmãos, eu estou muito feliz com a empresa, eu estou muito feliz com o trabalho, sabe? Lá tem muito problema, irmão, a fábrica é uma bagunça, é uma loucura, mas, irmãos, eu estou muito feliz demais. Aí, estava lá trabalhando, aí teve um problema lá de manutenção, aí eu fui atrás do responsável da manutenção, e foi bem na véspera dessa visita da fábrica e da família, né? E ele estava lá fora. Vi ele lá, não estou lá fora. Eu fui lá atrás dele. Aí eu cheguei lá, estava ele e mais 2 companheiros dele lá da manutenção. Eu falei para ele: fulano de tal, você sabe que nós estamos com um problema ali e precisa providenciar e tal. Ele falou: rapaz, é o seguinte, aqui eu não vou sair daqui agora, porque o gerente está reclamando que esse esgoto aqui está trazendo um cheiro, né, de cocô lá para dentro do restaurante, e a família vai vir aqui amanhã e eu não posso arredar o pé daqui. Aí eu falei: não, tudo bem, mas tem lá, né? Ele falou: rapaz, eu estou falando para você que eu vou ficar aqui, né? Não sei o que. Ele falou: porque aqui tem muito problema, eu não sei o que acontece aqui, eu acho que fizeram uma macumba, enterraram aqui no campo, e não sei o que lá, aqui você nunca tem paz, aqui é uma luta danada. E eu feliz com a empresa, né? E ele reclamando e eu feliz com a empresa. Eu falei: não, mas sabe o que acontece? É o seguinte, porque nós temos o conceito de que paz no mundo é o contrário de guerra. Então, por exemplo, você não tem guerra, você tem paz. Quando você está em guerra, você não tem paz. Mas a paz do nosso Senhor, a paz do nosso Senhor Jesus é diferente. Ele disse assim: a minha paz eu vos dou, mas eu não vou lá dou como o mundo a dá. O que Jesus quis dizer com isso? Ele quis dizer que a paz dele não é igual do mundo. Ele dá uma paz em meio à guerra. Ele dá uma paz em meio à tribulação. Então é como nós vivemos. Está tudo difícil, está tudo ruim, está de ponta cabeça, mas algo dentro de nós tem paz, que é o que nos dá estímulo e confiança para que a gente possa passar por todas essas dificuldades, essas tribulações. Então essa é a paz que excede todo entendimento. E aí, eu saí dali depois daquela conversa, depois eu fui almoçar, eu falei: nossa Senhor, mas a bondade do Senhor passou diante dos meus olhos. Eu estou contemplando a bondade do Senhor, porque a empresa é muito boa, o sistema é parecido com a outra empresa que eu trabalhei, a metodologia é parecida com o que eu trabalhei. Então eu estava me admirando
com a bondade do Senhor, de ter achado aquela empresa e ter me colocado naquele lugar. Então isso é a bondade do Senhor diante dos nossos olhos. Isso já aconteceu com você? Espero que sim, espero que aconteça muitas outras. Agora vai um pouquinho para frente, irmãos, em Deuteronômio. Um pouquinho para frente, 2 livros para frente. Continuando falando sobre bondade. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus é Deus, o Deus fiel, que guarda o conserto e a misericórdia até 1000 gerações aos que amam e guardam os seus mandamentos. Na minha versão está dizendo misericórdia, mas tem algumas outras que usam a palavra bondade, né? Conserto e bondade, até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então a bondade do Senhor, o Senhor está dizendo, essa promessa que Ele está dizendo, essa palavra que Ele está dizendo, que Ele vai abençoar muitas gerações após as nossas vidas. Os nossos filhos serão abençoados por conta que nós ouvimos a palavra e obedecemos os seus mandamentos. Os filhos dos nossos filhos, os nossos netos serão abençoados por conta da palavra que Ele lançou, que Ele abençoaria de geração em geração. Irmãos, como isso é importante, a gente tem que se antecipar a isso. Eu vi um menino dando um testemunho outro dia, que ele não está namorando, ele não está noivo, ele não é casado, mas ele falou que ele já está orando pela noiva dele, ele já está orando pelo casamento dele, ele já está orando pelos filhos dele, para que essa bondade, essa misericórdia do Senhor alcance os filhos dele, de geração em geração. E isso é uma promessa do Senhor em que nós temos que acreditar e desfrutar disso. Agora nós vamos ir bem lá para frente, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, que é muito conhecida dos irmãos aqui, porque a gente já falou muito sobre a carta de Efésios. No versículo 6 e 7, você está lá em Efésios? Capítulo 2, pastor. Capítulo 2. E diz assim a palavra do Senhor. Irmãos, quem tiver sem Bíblia, está projetado aqui no telão, ou você pode pegar carona com algum crente aí do seu lado. Olha o crente aí que tem uma Bíblia aí, você lê com ele, pega carona. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos seus séculos vindouros, olha só isso aqui, as abundantes riqueza da sua graça, pela sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Vocês perceberam? O apóstolo Paulo usa 4 palavras aqui para poder falar sobre a bondade do Senhor. Ele usa a palavra abundante, riqueza, graça, 3 palavras, né? Abundante, riqueza e graça, para falar da bondade do Senhor. E se bobeasse, cabia muito mais palavras aqui, porque a bondade do Senhor, ela é tão grande, que muitas vezes falta palavra, não na nossa boca, mas no dicionário, para descrever a bondade dele, de tanta bondade que ele tem. E eu queria agora nesse momento mostrar um vídeo para vocês, de alguns atos de bondade, nós vamos falar sobre isso já já, de alguns atos de bondade das pessoas. Tá pronto aí, gigante? Boa? Vamos lá. E aí, Pedrinho? Muito obrigado. Vocês viram, irmãos, alguns casos aqui. Primeiro caso, o som estava muito alto, talvez não deu para vocês entenderem a narrativa. Mas o primeiro caso era de um marido que a esposa, ela estava com vontade de comer uma torta, mas eles não tinham muita grana, ele estava com uma condição muito difícil. Mas ele falou, cara, eu tinha R$70 aqui no bolso, e eu vou fazer uma surpresa para ela. Eu vou comprar uma torta para ela, porque afinal de contas, ela está comigo o tempo todo. Até quando eu estou ruim da coluna, é ela que coloca as meias nos meus pés, então ela merece. Ele foi lá e levou uma tortinha para ela. O segundo caso é um menininho autista. Aquele menininho, ele não falava, e a esposa e a mãe dele colocou ele para fazer musicoterapia, que é tentar estimular a fala pela música. Então ele fica com o palhacinho, né? Subiu, desceu, depois ele canta. E você viu no finalzinho do vídeo, o menininho falou, achou, né? Então, agora, se você for perceber, o outro também, o menino salvou a sua mãe na piscina, porque ela estava convulsionando, ele pulou lá e pegou ela. No outro caso, o irmãozinho também, vindo a criancinha dormindo lá no carrinho, trouxe para a cama e cuidou dele.
Em todos esses casos tem algo em comum. Essas pessoas, elas tiveram atos de bondade porque elas têm vínculo familiar, ou elas têm vínculo de amizade. Então, o filho salvou a mãe, o esposo está levando a torta para a sua esposa, a mãe se compadeceu do seu filho e colocou ele para fazer musicoterapia. Então isso é um vínculo familiar, um vínculo afetivo, um vínculo de relacionamento. Isso faz parte? Faz parte. Só que a palavra de Deus diz que nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem, nós temos que orar pelos nossos inimigos. Amar aquele que já nos ama é muito fácil. O grande desafio do evangelho é amar aqueles que nos maltratam, aqueles que nos perseguem, é amar ao próximo, independente se o próximo é o seu familiar ou não. E isso que é a parte mais difícil. Quando você encontra pessoas na rua, que você começa a fazer amizade com as pessoas, sempre as pessoas vão falar assim: puxa, eu sou uma pessoa tão boa, eu sou uma pessoa tão bondosa, eu ajudo todo mundo que está precisando. Uma pessoa que precisa eu ajudo, eu dou dinheiro, eu dou comida, eu dou isso, eu dou aquilo, eu sou uma pessoa bondosa. Sempre você vai ouvir isso das pessoas. Quando você começa a conversar com as pessoas, e você começa a aprofundar um pouco mais a conversa, e sobre o estilo de vida que ela está levando, você vai começar a perceber rancor dentro do coração, raiva de um familiar, não perdoa o próprio pai, não perdoa a própria mãe, não perdoa o seu próprio irmão, aquele que está morando dentro de casa, e mesmo assim ela diz que ela é uma pessoa boa, que ela tem atos de bondade. O ser humano, irmãos, ele tem atos de bondade, mas o ser humano não é bom. A própria palavra de Deus diz que, lá em Romanos, que não tem ninguém que queira que busque a Deus. O ser humano é ruim de natureza, né? A sua boca profere palavras ruins, há veneno debaixo da sua língua, né? A sua boca é como um sepulcro caiado. As nossas boas obras, a palavra de Deus fala que as nossas boas obras são trapo de imundícia. As boas, hein? Imagine as ruins. Só tem uma coisa que pode fazer com que a gente se torne com atos de bondade genuíno, que é o Espírito Santo de Deus habitando dentro de nós. É como o pastor Henrique mesmo falou aqui dentro do púlpito: de nós mesmos, irmão, não sai nada, nada. Tudo que sai de nós é ruim, e tudo que você faz de bom, saiba que não veio de você, veio do Espírito Santo de Deus. Então todas as vezes que você fizer um ato de bondade, ou você fizer algo bom, pode dar honra e glória ao Senhor, porque não partiu de você, partiu de Deus e partiu do Espírito Santo de Deus. Só que com Deus, irmãos, é o contrário. Com o Senhor é totalmente ao contrário. O Senhor não faz acepção de pessoas. O Senhor não faz algo por um porque é mais chegado dele, ou porque é um familiar dele. Ele ama todos de igual modo, independente do modo que seja a vida, da maneira que seja a vida. E eu queria expor um texto para vocês agora, para vocês terem certeza do que eu estou falando, sobre a bondade de Deus sem limite. Vamos lá para o livro do profeta Oséias. Irmãos, eu confesso para vocês que eu nunca entendi muito bem essa palavra aqui. Agora que eu estou começando a entender um pouquinho disso daqui. Eu falava: nossa Senhor, mas o que quer dizer isso? No capítulo 4, no versículo 1, diz assim: ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes. Diga: contenda com os habitantes da terra, porque não há verdade, não há benignidade, nem conhecimento de Deus na terra. Olha isso daqui, irmãos. Só prevalece o perjurar, o mentir e o matar, o furtar, o adulterar, e há homicídios sobre homicídios. Por isso a terra se lamentará, e quando quer que morar nela se desfalecerá, com os animais do campo e as aves. Aqui o profeta Oséias, ele está fazendo aqui, está trazendo aqui uma acusação, trazendo um diagnóstico
de como o povo de Deus estava. Eu já comentei algumas vezes sobre isso, que os livros dos profetas, eles basicamente, eles seguem a mesma narrativa, só muda o profeta. Mas o que acontece? O povo se desviava, o povo fazia mal que era os olhos do Senhor, o Senhor levantava um profeta, para que o profeta fosse lá, pregasse para eles, aí eles se arrependiam, eles começavam a servir ao Senhor, daqui a pouco eles se desviavam de novo. O Senhor levantava outro profeta, ia lá, pregava para eles se arrepender, eles se arrependiam, aí daqui a pouco ele se desviava de novo. O Senhor vai lá, levanta outro profeta. É assim o tempo todo, é um ciclo, é assim o tempo todo, até vir o grande profeta, Jesus Cristo de Nazaré, para trazer o fechamento dessa mensagem, pagar o sacrifício de Cristo na cruz, derramar o seu sangue, para que não haja mais toda hora o levantar do profeta. Mas o que está acontecendo aqui, irmãos, aqui no livro de profeta Oséias, é algo muito grave. E aí, volta um pouquinho, vai no capítulo 1 para a gente poder entender. Palavras do Senhor que foi dita a Oséias, o Senhor falando a Oséias, filho de Beri, nos dias de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, reis de Judá, e nos dias de Jeroboão, filho de Joás, rei de Israel. O princípio da palavra do Senhor por Oséias disse: pois o Senhor a Oséias, vai, toma uma mulher de prostituição e filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu, e desviando-se do Senhor. E foi-se e tomou a Gomer, filha de Dibraim, e ela concebeu e lhe deu um filho. Aqui na palavra, aqui na minha tradução, está dizendo que ele tomou uma mulher. Esse tomou, irmãos, é casou. Vocês entenderam o que eu li aqui? O Senhor disse para Oséias casar com uma prostituta. Vocês entenderam? O Senhor Deus disse para Oséias casar com uma prostituta. Eu sinceramente, irmãos, teve muito tempo que eu não entendi a palavra. Como é que o Senhor pede, Deus pede para um homem que era um líder religioso, era um profeta, era um sacerdote de Deus, agora casar com uma prostituta? Sabe por quê, irmãos? O Senhor queria mostrar no casamento de Oséias o que o povo estava fazendo. A palavra do Senhor aqui em Oséias vai falar muito sobre prostituição da parte de Israel. Só que a prostituição que ele está se referindo não é prostituição ligada à sexualidade, mas é a prostituição ligada ao desvio do povo para adorar outros deuses. O Senhor está falando que Israel agora está se prostituindo, adorando outros deuses. Lembra lá em Êxodo, quando o Senhor fez uma promessa para o povo, diz assim: eu vou ser o Deus de vocês, e vocês serão o meu povo, vocês não terão outros deuses além de mim. Passou o tempo, o povo se desviou, o povo se prostituiu, e o povo agora está adorando outros deuses. E agora o Senhor pede para Oséias casar com uma prostituta, para chocar a nação, e mostrar para a nação, adiante do casamento de Oséias, aquilo que eles estavam fazendo. E olha só o que acontece. Ele foi lá e casou com essa moça. O nome dela era Gomer, era uma prostituta. E nasceu o primeiro filho do casal. O primeiro filho do casal está no versículo 4. O nome dele é Jezreel. Esse nome Jezreel foi o Senhor que disse para Oséias colocar no nome desse bebê. O primeiro filho, Jezreel, que quer dizer semente de Deus, ou plantação de Deus, ou Deus está plantando. Sabe o que o Senhor quer dizer aqui? Ele está dizendo assim: olha, vocês estão em prostituição, vocês estão desviados do caminho, mas eu estou plantando uma semente na vida de vocês e na nação de vocês. Depois que ela teve o primeiro filho, ela teve um segundo filho, que está aí no versículo 6. E tornou ela a conceber e deu à luz a uma filha. E ele disse: põe-lhe o nome de Loruama. Loruama. Esse nome quer dizer sem misericórdia. Então o primeiro filho, semente de Deus, esperança de Deus. O segundo filho, sem misericórdia. O casamento continua, o tempo passa, e ela vai engravida de novo. E no versículo 9, e ele disse: põe-lhe o nome de Lo-Ami. Lo-Ami, que quer dizer não, meu povo. Então o primeiro filho, semente de Deus. Segundo filho, sem misericórdia. E o terceiro filho, não, meu povo. O Senhor está mostrando através
desses filhos, através desses nomes, as coisas que estão acontecendo nesse período. E há uma expressão usada no hebraico ou no latim, eu não me lembro. O nome dessa palavra é Hesed, que ela quer dizer bondade de Deus, amor leal de Deus, amor incondicional de Deus, o amor da aliança, que é esse mesmo pacto que o Senhor fez com o povo de Deus lá em Êxodo, lá no deserto. O Senhor disse para eles assim, Hesed, o meu amor é leal, o meu amor é incondicional. Gravem isso na mente de vocês. Hesed, essa expressão, Hesed, o amor incondicional. Então, do casamento de Oséias, que era um sacerdote, era um homem de Deus, com uma prostituta, nascem 3 filhos. Nasce o primeiro, que é Jezreel, uma plantação, uma semente de Deus. Lo-ruame, sem misericórdia. E o terceiro filho, Lo-ami, não meu povo. E agora no versículo 10 vem a parte mais interessante, a parte mais maravilhosa. É como se nascesse o 4º filho. Na verdade ela só teve 3 filhos, mas aqui nesse versículo é como se nascesse o 4º filho. Olha o que diz o versículo 10: todavia, entretanto, o número dos filhos de Israel será como a areia do mar, que não pode medir, nem se contar-se. E acontecerá que, no lugar onde se lhes dizia, vós não sois meu povo, se lhes dirá, vós sois filhos do Deus vivo. Aonde se dizia, vocês não são meu povo, não meu povo, agora vocês vão dizer, sim, nós somos filhos do Deus vivo. Isso daqui é Hesed. Isso daqui é o amor incondicional de Deus. Isso aqui é a bondade de Deus, que não tem a ver com aquela bondade que nós vemos no vídeo. Porque as pessoas são muito boas para poder abençoar e ajudar aqueles que eles amam, mas eles não são bons, o ser humano não é bom para ajudar e abençoar aqueles que eles não amam. Eu uso esse exemplo sempre. Esse exemplo é muito fácil da gente entender a bondade do ser humano e a bondade de Deus. Quantos aqui são pais? Quantos aqui são mães? Se você entrar no mercadinho com o seu filho, você está lá de mão dada com o seu filho, vamos supor que tem um assalto ali naquele lugar. Naquele momento tem um assalto. Se o assaltante sacar a arma e mirar no seu filho e der um tiro, quem é aqui que pula na frente da bala, da arma, pelo seu filho? Todo mundo. O pai e a mãe pula na frente da arma por conta do seu filho. Agora pergunta, se tiver acontecendo o mesmo assalto lá no mercadinho, você está lá, o seu filho está em casa, entrou um mendigo dentro do mercado, o assaltante mira para o mendigo, quem pula na frente da bala pelo mendigo, levanta a mão. Deus pulou. Essa é a grande diferença do ser humano para com Deus. O Senhor pula na frente da arma para qualquer um, seja mendigo, usuário de droga, prostituta, pobre, rico, qualquer um, Ele pula na frente da bala. Esse é a bondade de Deus, essa é a misericórdia de Deus, esse é o Hesed de Deus. Olha que maravilha, o Senhor pedindo para um homem casar com uma prostituta. E isso aqui tem uma lição muito grande para conosco. O Senhor queria demonstrar ali o que Ele faria conosco. Na verdade, isso é muito forte, é triste de dizer, mas isso é a grande realidade. O Senhor Jesus, Ele casou com uma prostituta. O casamento do Senhor Jesus com a igreja é um casamento com uma prostituta. Isso é Hesed. Ele não levou em conta os atos, Ele não levou em conta o passado, Ele não levou em conta a maldade, mas Ele disse, eu quero casar com essa prostituta, ela vai ser a minha noiva. E quando há esse casamento, ela não fica prostituta, porque agora o noivo santifica a noiva. Agora é trocado os costumes, é trocado os pensamentos, é trocado as vestes, e o noivo está santificando a sua noiva. E nós somos a noiva de Cristo, que estamos sendo santificados a cada dia. E a noiva do Senhor, ela vai chegar no dia do casamento santa
e imaculada para o noivo. Irmãos, você não vai encontrar isso em lugar nenhum. Você não vai encontrar esse recede em lugar nenhum. A bondade e a misericórdia do Senhor que ultrapassa todos os limites. E para concluir, eu queria ler com vocês capítulo 3 de Oséias. Isso aqui também é maravilhoso. Diz assim: e o Senhor disse: vai outra vez uma mulher amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem outros bolos de uva, e a compre para mim por 15 peças de prata e um homem de cevada e meio homem de cevada. Além dele casar com uma prostituta, ele ainda teve que pagar por ela. Além dele casar com a prostituta, ele ainda pagou por ela. No nosso tempo e no nosso país, não é costume você pagar pela noiva, você dar um dote pela noiva. Mas no Antigo Testamento era, e em alguns outros países, em algumas outras religiões, o marido só casa se ele apresentar o dote, se ele pagar um valor pela noiva. Até outro dia eu estava vendo uma moça dando testemunho contando, desses outros países. Ela falou assim: puxa, no Brasil então quer dizer que a mulher ela não vale nada? O marido vai lá e casa com ela e não paga nada? Isso é muito esquisito, isso é muito estranho, porque isso aqui não acontece. Eu tenho muito valor. E você sabia que nem tudo isso é perdido, né? Porque um dos conceitos e um dos pensamentos desse artifício de você pagar por uma mulher é que você, na hora que você paga, você está demonstrando, primeiro, que você tem um trabalho. Ninguém tem dinheiro sem trabalho, né? Quer dizer, tem alguns que tem, né? Mas o normal é que você tenha dinheiro trabalhando, né? Que você seja um homem honesto e correto, né? Então, você demonstra que você tem trabalho, que você tem responsabilidade, que você sabe administrar e que você vai ter condições de sustentar aquela mulher. Deveria ser implantado no Brasil também, porque tem muita gente que casa com as mulheres, e as mulheres, coitadas, se não quiser passar fome, vai ter que trabalhar, porque casou com o marido não trabalha, não sabe administrar, é preguiçoso, entendeu? Então o dote, ele serve para isso, né? Aí você vê no Brasil, não, o homem casou lá, pegou, né? Tirou a mulher da casa lá dos seus pais, e depois a mulher tem que se virar, certo? E aí nesse caso aqui, o profeta, além de casar com uma prostituta, ele ainda pagou por ela. E vocês lembram daquela passagem que o apóstolo Paulo diz? Que nós fomos comprados por bom preço. Só que no nosso caso, nós não fomos comprados por dinheiro, nós não fomos comprados por coisas corruptíveis, nós fomos comprados por coisas incorruptíveis, pelo sangue de Cristo Jesus, que não tem valor algum. Quer dizer, tem valor, que excede tudo. Esse foi o preço que o Senhor Jesus pagou pelas nossas vidas. Ele pagou com o seu próprio sangue, com a sua própria vida. E hoje nós fazemos parte agora do seu casamento, fazemos parte da sua família. No Antigo Testamento, quando um credor ele devia para alguém, se ele não tivesse condições de pagar nas últimas instâncias, a pessoa que era detentora da dívida podia pegar ele como escravo. Pegava ele, pegava a sua esposa, os seus filhos e levava como escravo para trabalhar para ele. Ele trabalhando por um período, ele pagava a sua dívida, ele poderia ser liberto com a sua esposa e com seus filhos. Mas era diferente se ele entrasse para ser escravo solteiro. Se ele casasse com uma escrava, quando ele terminasse de pagar a dívida dele, ele não poderia sair com a esposa, porque ele não pagou por ela. Então ele teria que sair, ir lá trabalhar, arrecadar uma grana, voltar aqui e pagar por ela, para que ela pudesse ser livre e pudesse ficar com ela. Então o que o Senhor Jesus fez foi a mesma coisa conosco. Nós éramos escravos do pecado, escravos do inimigo. O Senhor Jesus foi lá e pagou, e comprou nós pelo preço dele. Aí percebam só, nós não deixamos de ser escravos, nós éramos escravos do pecado e do inimigo. Se o Senhor Jesus nos comprou, agora nós somos escravos de quem? Do Senhor Jesus. Então agora nós somos escravos, sempre escravo, era do inimigo, agora nós somos escravos do Senhor Jesus. Só que tem um grande detalhe, naquela época também tinha um outro conceito de escravidão que era muito legal. Quando você trabalhava um período para aquela família, para aquele empresário, você era escravo dele, quando dava um certo período, você ganhava carta de
de liberdade, você poderia ir embora. Só que muitos deles não queriam ir embora. Por quê? Tinha medo de não arrumar trabalho lá fora, ou gostava de ficar na casa. O que eles faziam? Eles começavam a trabalhar para essas pessoas por livre e espontânea vontade. O patrão está dizendo assim, ó, você está ali, você pode ir embora. Ele falou, não, eu não quero ir não. Ele ficava na casa, fazendo as mesmas tarefas com os outros, mas agora ele não é escravo obrigado, ele é escravo por livre e espontânea vontade. E aí ele ganhava uma marca, né? Era o escravo da orelha furada. Vocês já ouviram essa expressão? O escravo da orelha furada? Para que pudesse fazer uma diferença entre os escravos obrigados e os escravos de livre e espontânea vontade, se furava a orelha do escravo, e agora ele tinha essa marca. Então ele estava ali trabalhando por livre e espontânea vontade. O outro estava sendo obrigado e levando chicotada. Não, ele está lá fazendo porque ele quer, porque ele ama. Irmãos, nós somos esse escravo da orelha furada. Nós fazemos porque nós queremos, nós fazemos por livre e espontânea vontade. Ninguém está nos obrigando e ninguém está nos chicoteando. Então agora nós somos casados com Cristo Jesus, porque Ele nos comprou, e nós fazemos isso por livre e espontânea vontade. E agora, para concluir, vamos lá para Romanos capítulo 8. Essa é a bondade de Deus, irmão. Você está entendendo? Glória a Deus. E aí o Senhor nos compra com esse alto preço, Ele nos compra com esse sangue, e agora nós fazemos parte da sua família, nós somos noivas de Cristo Jesus. E lá no capítulo 8, no versículo 35, diz assim: quem nos separará do amor de Cristo? Isso é uma pergunta. A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, fomos reputados como ovelhas para o matadouro. Esse versículo 35, irmãos, ele está dizendo, tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada, tudo isso faz parte das dificuldades terrenas. Você que está anotando aí, anote que essas são as dificuldades terrenas. Então nada que nós passamos nessa vida terrena pode nos separar do amor de Cristo, porque Ele já nos comprou com alto preço. Então mesmo que a gente passe por tribulação, mesmo que a gente passe por dificuldade, mesmo que nos falte o dinheiro, mesmo que a gente adoeça, mesmo que a gente entre em tribulação, em confusão, em dificuldade de pensamento, nós não poderemos ser separados do amor de Cristo Jesus, porque Ele já nos comprou por bom preço. Aí você fala assim, Davi, então beleza, na terra é fácil, né? A gente sobreviver às coisas da terra é fácil. Mas e quando as coisas forem espirituais? Aí sobe o nível, né? Aí fica mais elevado. Então pode ser que eu perca. Vamos lá ver isso? Aí ele continua dizendo, mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por aquele que nos amou, porque eu estou bem certo de que nem a morte, olha só, nem a morte, são coisas espirituais, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a potestade, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem profundidade, nem alguma criatura nos poderá separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Irmãos, nem o demônio mais agora pode colocar a mão sobre nós, porque agora nós somos comprados pelo sangue de Cristo Jesus, e somos parte da família dele, e somos noivas de Cristo Jesus. Essa é a bondade de Deus, esse é o recede de Deus, o amor incondicional, o amor da sua aliança, que nunca se apaga e nunca cessa. Em nome de Jesus, glória a Deus. E já já, irmãos, vai passar muito rápido, nós estaremos frente a frente com esse homem bondoso, nós estaremos frente a frente com essa bondade, para que a gente possa desfrutar de tudo isso de uma maneira singular, ímpar, em nome de Jesus. Você pode ficar de pé em nome de Jesus.